Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2022, terça-feira, olhando um pouquinho aí para cenário macro e principalmente para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem foi mais um dia aí das principais bolsas globais derreterem novamente, principalmente por conta da crise aí iminente em relação à Rússia e Ucrânia, né? E todas as possibilidades que já falamos na semana passada e no dia de ontem também, de falas inclusive aí da Casa Branca de uma possível invasão iminente aí da Rússia. Também tivemos o governo norte-americano aí no início da semana falando aí para a população norte-americana que vive na Ucrânia sair do país, mudança inclusive aí da embaixada de Kiev para outros locais mais no interior, mais distante da capital ucraniana, e isso tudo obviamente mexeu bastante aí com o cenário macro e com as bolsas no dia de ontem. Por aqui o índice Ibovespa descolou novamente, fechando aí em alta, inclusive aí descolando de todos os mercados globais. E essa alta, basicamente, aí acompanhando inclusive até uma alta na curva de juros, trazendo aí inclusive uma tranquilidade fora do comum para algumas empresas de tecnologia, muito obviamente aí por conta de valores descontados, né, devido aí a essas empresas terem tido uma forte desvalorização aí nos últimos meses, principalmente aí olhando o segundo semestre de 2021. Continua muito forte aí a entrada de recursos estrangeiros na bolsa brasileira por conta desses ativos mais baratos, entre aspas, né, como poderíamos colocar, e isso é o que tem segurado as pontas por aqui e mantendo, assim como falávamos no dia de ontem, a bolsa em um cenário melhor do que o cenário internacional. Ontem nós tivemos aí inclusive as empresas de petróleo, como Petrobras e outras empresas sofrendo um pouquinho no índice, mesmo com a alta das commodities, mas principalmente por essa oscilação no preço do barril de petróleo, por conta aí dessa realidade iminente aí de confusão entre Rússia e Ucrânia, e esse descasamento aí de oferta e demanda tem causado aí essa oscilação que afetou no dia de ontem, então, esse movimento da Bolsa Brasileira e da Petrobras, uma das principais empresas aí que compõem o índice Bovespa. Falando aí em preço, basicamente de commodity, ontem vimos aí o barril de petróleo chegar aí à máxima dos últimos 7 anos, então também aí gerando uma preocupação, inclusive para cenário interno, com a preocupação em relação à inflação, e temos toda a discussão também em relação à PEC de combustíveis, né, e a discussão aí em relação ao preço dos combustíveis e ao pareamento internacional do preço do barril de petróleo, que é feito aí pela Petrobras nesse momento. Olhando um pouquinho aí para o exterior, que já falamos um pouquinho aí desses desdobramentos e principalmente da decisão dos Estados Unidos aí de mudança, né, da embaixada norte-americana de Kiev para outro local ali na Ucrânia, e de modo geral, por conta de toda essa oscilação e esse receio de conflito no dia de ontem, as bolsas europeias e norte-americanas fecharam em queda, algumas derretendo, como falávamos aí na abertura do nosso Morning Call. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral, onde fica mais fácil aí essa visualização e interpretação durante esse nosso bate-papo.
Ontem, então, dia 14, o índice Bovespa aí teve uma alta maior, inclusive, do que a alta de sexta-feira, chegando a subir 0,29% no fim do pregão, a 113.899 pontos. Ontem, novamente, foi um dia de altas e baixas durante todo o período, durante todo o pregão. Felizmente, então, com o índice fechando em alta no fim do dia. Moeda norte-americana, o dólar também em queda de 0,43%, chegando aos R$ 5,22. Ontem, inclusive, vimos aí Boletim Focus, né, trazendo uma expectativa diferente das últimas semanas em relação a câmbio, uma oscilação negativa, né, caindo a expectativa aí de preço da moeda norte-americana para o fim de 2022, diante de todo esse cenário e das últimas semanas aí de valorização do real frente à moeda norte-americana. Olhando um pouquinho para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq ontem ficou basicamente no 0 a 0, chegando aí aos 13.790 pontos. Dia anterior tínhamos ficado aí com a bolsa fechando a 13.791 pontos, então oscilação mínima nesse sentido. Índice S&P 500 caiu ontem 0,38% a 4.401 pontos e Dow Jones caiu 0,49% a 34.566 pontos. Bolsa norte-americana, que havia caído mais forte no final da semana passada, ontem tendo uma queda um pouco menor em relação às bolsas europeias. Falando em Europa, o euro também caiu, a negociação dele em 0,79% aqui no Brasil, moeda chegando aí a R$ 5,89. Olhando para as bolsas europeias, essas sim caindo forte, a maioria delas aí caindo mais de 1,5%. Olhando aí para o DAX, na Alemanha foi uma queda de 2,02%, com a bolsa fechando a 15.113 pontos. O CAC na França perdeu 2,27% e perdeu inclusive aí os 7.000 pontos, a bolsa chegando aí o CAC a 6.852 pontos. No Reino Unido, uma queda um pouco menor de 1,69%, com a bolsa fechando em 7.531 pontos. Com o retorno aí no dia de ontem das operações na bolsa Nikkei, teve feriado na sexta-feira, a bolsa Nikkei também fechou em forte queda, né, acompanhando aí os demais mercados no dia de ontem e também sofrendo aí pela queda no final da semana passada das bolsas asiáticas. E com isso, o Bolsa Nikkei fechou em queda de 2,23% a 27.079 pontos. A China, por sua vez, ontem fechou em uma queda um pouco menor, 0,77%, a 13.123 pontos. Falamos um pouquinho mais sobre fechamento do mercado asiático do dia de hoje e abertura dos demais mercados lá no final do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando um pouquinho ainda para o dia de ontem, cenário de cripto, aí tivemos novamente oscilação das principais criptomoedas, com o Bitcoin caindo 0,41%, números de fechamento, e o Ethereum subindo 0,72% no fechamento do mercado no dia de ontem, dia 14. Petróleo futuro aí, que já vinha de alta de mais de 3% na sexta-feira, continua oscilando a negociação de petróleo, principalmente aí por essa escala de oferta e demanda. Ainda temos aí as negociações em relação ao acordo nuclear do Irã, que pode, obviamente, fomentar uma alta aí na produção de petróleo, né? E temos aí a OPEP garantindo inicialmente que a partir de março haverá um aumento da oferta diária de petróleo, mas ao mesmo tempo a tensão entre Rússia e Ucrânia tem provocado essas altas, lembrando que falávamos algumas semanas atrás da possibilidade aí de no quarto trimestre termos aí o barril de petróleo já na casa dos $100, essa situação se aproxima ainda no primeiro trimestre por conta de todos esses desdobramentos geopolíticos. Ontem, então, negociação futura de petróleo, o Brent fechou a $92,91, mais uma alta, enquanto o WTI também subiu a $94,88 o barril. Olhando um pouquinho para o índice VIX, o famoso índice do medo, né, que mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável,
ele teve aí algumas semanas acima dos 30 pontos. Na semana retrasada, início da semana passada, voltou a se recuperar, chegando abaixo dos 20 pontos, e com as incertezas aí do mercado na semana passada, informações referentes aí ao CPI, inflação dos Estados Unidos, e agora uma maior tensão aí em relação à Rússia e Ucrânia, também voltamos com o índice próximo dos 30 pontos, e quanto maior esse índice, maior o risco, maior a volatilidade. Ontem o índice fechou a 28,33 pontos, uma alta de 3,55%, já se aproximando novamente dos 30 pontos aí que havia perdido no início da semana passada. Metais futuro também tendo uma grande oscilação nos últimos dias. Ouro futuro e o ouro sendo buscado nas últimas semanas, nos últimos dias aí como reserva de valor. Com isso, automaticamente uma valorização aí do preço do minério. Ouro futuro para fechamento aí no fim de fevereiro de 2022, chegando a $1.867,50 a onça. Alumínio futuro também tendo forte valorização nesse início de ano, com uma pequena oscilação em relação a outros dias, mas fechamento aí para fim de fevereiro também de alumínio futuro na casa de $3.255 a tonelada. Ferro refinado também em um momento aí de escassez e queda no estoque aí de commodities de forma geral, oscilando bastante o preço aí do minério de ferro, negociação que chegou a ultrapassar os $154 aí esse mês, e agora a negociação aí de ferro refinado, negociação futura para fim de fevereiro, chegando aos $146,76 a tonelada, bastante oscilação também nos últimos dias, mas uma forte valorização em relação ao fim do segundo semestre de 2021, onde tivemos aí uma queda bem acentuada aí da commodity em relação ao primeiro semestre do ano passado. Olhando aí para fechamento do índice Ibovespa, as principais ações em alta que compõem o índice, tivemos então valorização de BID11, as ações Units de Banco Inter, que subiram 7,84% a R$ 26,41. PETS 3 subindo ontem 6,59%, tentando recuperar as quedas aí dos últimos dias e chegando a R$ 17,62. Hypera Pharma, Hypera 3 também subindo aí 4,35% a R$ 32,16. TOTS, também empresa aí de tecnologia, gestão de softwares de ERP e outras situações de tecnologia voltada para empresas, também subindo 3,76% a R$ 28,76. E Amer 3, as ações aí de lojas americanas juntamente com o B2W, subindo 3,63% a R$ 33,72. Fechamento das principais altas do índice no dia de ontem. Olhando aí para as principais baixas do dia 14, ontem, tivemos então ações de Petrobras caindo mesmo diante da alta do preço aí da commodity, do petróleo, falamos sobre isso aí na abertura, por conta de toda essa oscilação, as ações caindo também no dia de ontem e pesando em relação ao índice Ibovespa. Petri 3, que são as ações ordinárias, caindo 2,58% a R$ 36,24. MRFG3 Marfrig caindo 2,53%, ontem chegando a R$ 22,37. Via 3, né, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio, a varejista, também sofrendo bastante no dia de ontem e caindo aí durante toda a semana passada e início dessa semana. Ontem caiu 2,43% e chegou aos R$ 4,02. Petri 4, que são as ações aí preferenciais de Petrobras, caindo 2,25% e chegando aí aos R$ 33,00. E Carrefour Brasil, CRFB3, as ações ordinárias também caindo 2,10% a R$ 16,30. Esses números de fechamento das principais altas e baixas que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para a agenda de indicadores no dia de hoje,
Temos hoje aqui no Brasil divulgação do IGP-10, olhando aí para a inflação do atacado dos primeiros 10 dias do mês. Então esse é um indicador importante, lembrando aí que índice de preços aí ao produtor, né, a inflação do atacado de forma geral, que acaba pesando um pouco mais aí para a indústria, ela acaba aí no médio e longo prazo sendo repassada aí para o consumidor final e acaba obviamente tendo e trazendo uma preocupação em relação à inflação aqui no país e também aos desdobramentos de taxa básica de juros que nós já viemos falando aí nas últimas semanas, inclusive aí sobre esses detalhes. Já olhando para o exterior, hoje um dia com alguns desdobramentos interessantes. Temos aí a divulgação do índice e da variação de desemprego no Reino Unido, rendimento médio salarial também no Reino Unido. Esse indicador ele veio aí acima um pouco do esperado rendimento aí salarial no Reino Unido, e é importante essas duas informações quando nós olhamos aí para os próximos passos de bancos centrais. Vimos aí o BOE, o Bank of England, né, lá no Reino Unido, aumentar por dois meses, né, 2 reuniões consecutivas, dezembro e fevereiro, a taxa básica de juros, né, o primeiro banco central a seguir por esse caminho. Existe aí um processo aí de redução dos estímulos por parte do Banco Central Europeu, e lembrando que entre alguns dos fatores que podem influenciar esse aumento mais acentuado também é o pleno emprego, né, com a economia mais estabilizada, voltando a crescer após aí a crise grande aí com a pandemia da Covid-19, o governo começa a retirar os estímulos e vai olhar basicamente aí para a renda da população e para o nível de desemprego que, se tiver alcançado aí índices pré-pandemia, basicamente aí voltamos à normalidade e acelera-se o processo aí de retirada de estímulos e aumento de juros. A questão do rendimento também é importante, visto que com mais dinheiro as pessoas tendem a gastar mais. Isso causa novamente aí um descasamento entre oferta e demanda e mexe automaticamente com a inflação do país. Isso tudo então obviamente aí pesando na Europa, assim como nós vimos nesses desdobramentos lá nos Estados Unidos recentemente. Inclusive aí comentamos sobre as falas aí de membros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Hoje também aí olhando para a Europa, nós temos aí divulgação da percepção econômica, né, em relação à confiança econômica aí na Alemanha e na zona do euro, também um indicador importante, olhando aí para essa expectativa de retomada e também de alguns indicadores voltados a índices de preços. Temos aí a variação de emprego também na zona do euro. PIB da zona do euro, também um indicador importante para ficar de olho nessa situação de retomada econômica. E olhando aí para os Estados Unidos, hoje tem divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor. Semana passada tivemos o CPI, que já teve um impacto grande aí para a economia. O IPP, lembrando que o aumento de preços para o produtor no médio e longo prazo pode ser repassado aí para o consumidor final, também acaba pesando nesse sentido. E olhando para a Ásia, na China, hoje nós teremos aí também a divulgação do índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor, também podendo impactar os mercados de forma geral, principalmente aí por conta desse receio maior de inflação que tem afetado aí o mundo inteiro nesse momento de retomada pós-pandemia. Olhando um pouquinho para o cenário político brasileiro e alguns aspectos que podem mexer com o ambiente financeiro e econômico aqui no país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai consultar o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre essa mudança aí no preço dos combustíveis, em um ano eleitoral. Se não existe aí nenhum crime eleitoral nesse sentido. Lembrando, existem obviamente algumas situações que não podem ser feitas em ano eleitoral, principalmente pois influenciaria aí talvez o resultado das eleições, algumas medidas, alguns projetos. E agora essa consulta aí partindo aí do governo, e o Arthur Lira já deixou claro que se houver algum indício, será barrado aí então a continuidade, a votação do projeto que deve ir à votação inclusive na quarta-feira, e o relator do projeto aí
fala em algumas mudanças, como a mudança aí na política de preços da Petrobras. Lembrando, hoje a gente tem a situação de paridade em relação aí ao preço do barril de petróleo no exterior. Por isso aí enfrentamos nos últimos meses, nos últimos anos, uma alta grande do preço dos combustíveis, uma elevação no preço da commodity no exterior e também uma elevação do dólar, que automaticamente aí gerou um preço maior na bomba, né? Quase R$ 7 aí na maioria dos estados brasileiros, alguns inclusive passando aí desse valor o preço dos combustíveis. Além disso, aí o relator ele fala na redução do ICMS, Arthur Lira fala na redução de outros impostos federais também, e outra situação aí se fala na possível criação de um novo imposto. Então tudo isso deve ser ainda discutido no dia de hoje e o projeto pode ir para votação amanhã. Lembrando que o governo ainda tem aí uma segunda carta na manga, que é a PEC dos combustíveis, né, chamada pauta kamikaze, que também aí traz outros desdobramentos, mas foi deixada para um segundo plano. Então vale a pena ficar de olho nos acontecimentos na negociação no dia de hoje e na possível votação a partir de amanhã. Continuando e olhando aí para ambiente aí das acusações feitas aí pelo STF, né, ao presidente Jair Bolsonaro, quando nas lives ele falou sobre o ataque aí ao TSE, inclusive dando novamente aí a entender, né, isso já é uma situação mais antiga, aí na fragilidade das urnas eletrônicas. Ontem reforçamos que a PGR, a AGU, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República não tinham levado adiante as investigações, e agora o STF, então, através do ministro Alexandre de Moraes, dá prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse inquérito e as acusações que até então não foram adiante. Lembrando, né, já existe um atrito grande entre o atual presidente Jair Bolsonaro, executivo, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, desde o ano passado. Isso, obviamente, pode também trazer novos atritos e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para ambiente de eleições 2022, de olho aí na aliança, né, o PT e o PSB, que planejam aí ter a chapa aí candidata à presidência da República com o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O ex-presidente Lula no Partido dos Trabalhadores e o Geraldo Alckmin, né, que saiu do PSDB indo para o PSB. Já falamos algumas semanas aí em relação às dificuldades de negociação, inclusive aí dos dois partidos em relação a governos estaduais e a disputa por governos estaduais. E ontem, então, o Márcio França do PSB disse aí que irão manter PSB e PT uma candidatura única para o governo de São Paulo. Os dois principais estados aí que estavam gerando atrito entre os dois partidos era Pernambuco e o estado de São Paulo, onde ambos os partidos queriam manter candidatura própria, e isso estava gerando dificuldade aí na federação entre os dois partidos para que fosse concluído aí todo esse processo de aliança. Lembrando, ontem também falávamos aqui que algumas pessoas próximas, né, aos parlamentares, o ex-presidente Lula e o Geraldo Alckmin, disseram aí que é uma questão de tempo e simplesmente formalização dessa chapa aí com Lula e Alckmin para as eleições 2022. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos. No dia de ontem também o STF e também o próprio governo e o próprio legislativo reforçavam aí a questão das fake news e a possibilidade aí de suspensão do Telegram, né, por conta aí da disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral. Inclusive existe aí a possibilidade de o Telegram ser proibido, né, dentro das conversas aí, obviamente no legislativo, mas as discussões agora giram em torno aí do tempo hábil, né, e do ceticismo em relação a tempo hábil para colocar essa exigência aí de que as empresas tenham sede no Brasil para serem notificadas.
e caso não tenham sede no Brasil, seja suspensa a utilização aí, como é o caso do Telegram, né? O Facebook, né, que tem sede ali para cuidar do WhatsApp aí, já fez algumas adequações dentro desse processo para conter a disseminação de fake news em período eleitoral, e o Telegram, então, por não ter sede no país, acaba aí sofrendo essa questão, mas alguns especialistas políticos e parlamentares, inclusive, veem com ceticismo aí a possibilidade de incluir dentro aí da lei aí das fake news, do projeto de fake news, essa questão de exigência aí de que a rede tenha uma sede aqui no país para cumprir então com esses requisitos, com essas exigências, para controlar e corroborar aí com a eliminação das fake news durante o período eleitoral. Obviamente ainda devemos ter bastante discussão nesse sentido. Isso pode mexer também com o ambiente financeiro e o mercado, com o ambiente econômico e o mercado financeiro aqui no país. Olhando um pouquinho aí para a economia, de acordo com os especialistas, o diferencial aí da Bolsa Brasileira, que tem aí se descolado nas últimas semanas e se mantido aí entre as bolsas mais rentáveis do mundo aí no início de 2022. Obviamente aí os recursos estrangeiros e também, né, os ativos mais baratos por conta aí da forte desvalorização no ano passado, mas se não fosse aí os recursos estrangeiros vindo em abundância, não teríamos esse momento, esse descolamento. Essa é a opinião de diversos especialistas e devemos continuar aí com um cenário favorável nos próximos dias, lembrando que já falamos aqui também de uma falta de consenso entre esses especialistas, os analistas, que acreditam que parte desse recurso pode também migrar para outros países emergentes e outros locais com ativos também em valorização e com boa oportunidade aí de valorização no médio e no longo prazo. Além disso, aí temos as treasuries, né, os títulos públicos norte-americanos que continuam se valorizando. Vimos aí na semana passada os T-Notes ultrapassarem aí os 2% ao ano, algo que não víamos desde 2019. Esses títulos continuam tendo uma rentabilidade maior a cada dia, e isso ofusca aí a renda variável, não somente aí nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Isso aí potencializado também com a crise geopolítica aí na Rússia e Ucrânia. Então todos esses desdobramentos vale a pena continuar de olho, pois interfere diretamente na economia e no mercado financeiro global. E após falas aí de alguns dirigentes, um dos dirigentes especificamente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, onde ele reforçava aí na semana passada a possibilidade de o Federal Reserve subir a taxa de juros em 100 base points, né, 100 pontos ou 1%, né, um ponto percentual na taxa de juros já na reunião de março, acaba fazendo com que os mercados fiquem com receio de exageros aí por parte aí do Federal Reserve em relação a essa pressão de política monetária. Como os Estados Unidos, né, e alguns outros países não estão muito adaptados a uma inflação alta, o peso na hora aí de combater essa inflação ele acaba às vezes sendo um pouco maior do que o necessário devido aí a essa falta aí de habilidade, né, ou essa falta de recorrência nesse tipo de política monetária, algo que não é tão comum em países como os Estados Unidos. Nesse momento aí alguns especialistas então e o mercado teme que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pese a mão demais, subindo demais a taxa de juros e aí prejudicando o crescimento econômico, o crescimento de PIB e a retomada aí que nós necessitamos nesse momento aí pós-pandemia. Óbvio, não existe também um consenso em relação a isso, mas vale a pena continuar de olho, ainda mais nessa semana que temos aí divulgação da ata do FOMC, né, que é o Copom lá dos Estados Unidos, e pode ter aí algumas informações adicionais em relação aos próximos passos aí do FOMC e também do Federal Reserve em relação ao controle de inflação com o aumento da taxa de juros. Também temos aí, após no ano de 2021 ter sido aprovada a autonomia do Banco Central, agora temos o primeiro ano em 2022 com mudança aí de diretores. Forçando e lembrando, o Banco Central então tem autonomia diferente do que tinha anteriormente, ele não está mais vinculado, né, e não está mais dependente aí
de nenhuma outra instituição, e nem mesmo aí do Ministério da Economia. Também dentro dessa nova política de autonomia do Banco Central não pode ser trocado os diretores todos de uma vez, nem mesmo o presidente, exceto aí por justa causa, né? Essa mudança aí em relação ao presidente e diretores do Banco Central, e a regra diz que a cada ano podem ser trocados aí 2 dos diretores. Esse é o primeiro ano, então, que teremos troca de 2 diretores aí do Banco Central, dos 8 que nós temos, mais o presidente do Banco Central, e esse momento aí acaba sendo um momento único para o país, inclusive falando em eleições 2022, o próximo presidente vai ser o primeiro presidente, né, a não poder mexer na equipe aí do Banco Central, tendo que manter aí o presidente do Banco Central e diretores que havia já no governo anterior. Isso obviamente pode trazer desdobramentos interessantes para o ambiente econômico e financeiro brasileiro. Mas falando então nesse primeiro ano com mudança de 2 diretores do Banco Central, por conta aí de diversas outras discussões, como a questão dos combustíveis e outros detalhes aí no Senado, o Senado também adiou a sabatina com os 2 indicados aí para novos diretores do Banco Central brasileiro. Vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos e nos nomes aí indicados e que podem assumir o novo cargo, né? Lembrando, pode aí haver uma recondução, né, por mais 4 anos aí dos atuais diretores. Essa é uma prerrogativa aí que pode ser feita pelo presidente da República também em relação aos diretores do Banco Central após a nova lei de autonomia do Banco Central brasileiro. E olhando um pouquinho aí para a inflação aqui no Brasil, as falas do presidente do Banco Central brasileiro, Campos Neto, durante o final de semana, onde ele reforçava aí que o pico da inflação deve ser entre abril e maio de 2022. No dia de ontem, ele trouxe aí novas falas em relação a esse discurso, né, conduzindo aí o discurso e reforçando que a partir de junho, né, o mercado deve estar mais tranquilo, devemos ter uma queda aí já na inflação a partir de junho, principalmente com o mercado mais favorável e aceitando melhor uma possível troca de governo. Então aí mudando esse processo aí mesmo em um ano eleitoral, que é um ano de muita volatilidade, a tendência aí então a partir do mês de junho é numa redução da inflação aqui no país, óbvio também por conta aí da política monetária que já iniciou aí desde o ano passado um movimento contracionista com o aumento da taxa básica de juros. Vale a pena continuar acompanhando para, obviamente, ver se essa situação se cumpre e também os próximos passos aí do Comitê de Política Monetária, o Copom, que promete aí iniciar o alívio, né, reduzir um pouquinho aí a pressão em relação ao aumento da taxa de juros a partir do mês de março, próxima reunião aí do Copom. Olhando um pouquinho agora para ambiente corporativo, o STF aí já formou maioria, apesar de ainda faltar o voto da ministra Rosa Weber no dia de hoje, mas já tem maioria aí para suspender a condenação aí do processo trabalhista contra a Petrobras. Esse é um processo antigo, né? Lá vindo do início dos anos 2000. Esse processo no ano passado aí passou por tribunais regionais, inclusive aí em alguns momentos de condenação, outras de suspensão do processo aí dos trabalhadores contra a companhia, e agora o STF então conseguindo maioria aí para suspender essa condenação, que é a maior condenação trabalhista já vista no país. Isso obviamente acaba tendo um peso grande aí em relação à Petrobras, poderia aí ter um desfalque grande em relação a esse processo. Vale a pena aí acompanhar desdobramentos em relação a isso. A princípio, a última instância, né, o Supremo Tribunal Federal, mas aguardamos desdobramentos. Certamente isso acaba interferindo aí no resultado aí da companhia e também no mercado aí de petróleo de forma geral. Olhando aí para outro setor, a questão das siderúrgicas também, com aí queda no estoque de commodities, né? Vimos isso em relação ao petróleo, subindo aí o preço do petróleo. Os estoques aí também de minério de ferro estão menores e as siderúrgicas, por conta disso aí, vão retirar alguns estímulos aí que foram dados, né, descontos dados no final de 2021,
Com isso, devemos ter uma elevação aí de 10 a 15% no preço aí de aço e minérios de forma geral, e isso automaticamente acaba impactando o setor, tanto trazendo um custo maior aí de produção e depois um custo maior para a população aí no produto final, mas também trazendo aí um caixa mais favorável aí para as siderúrgicas, isso também podendo movimentar diversos setores, reforçando não a recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem impactar o mercado e setores específicos. Alguns especialistas também reforçam aí que, juntamente com o setor de mineração que falávamos no dia de ontem, o setor de petróleo também tem utilizado ainda pouca tecnologia e digitalização, e é um processo aí que será necessário aí o setor se adaptar juntamente aí com o setor de mineração. Então, aguardamos todas essas novidades aí que podem surgir e mexer com esses dois setores aí no mercado de forma geral. Também uma outra notícia importante, visando aí reduzir preços e trazer mais competitividade, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é ampliar aí o fornecimento aí de querosene para a aviação, permitindo aí que novas empresas aí possam vender querosene para as empresas de aviação. Isso automaticamente traz mais competitividade, podemos ter aí uma redução das perdas no setor, talvez até uma redução aí no preço das passagens aéreas, né, visto que teve uma elevação forte aí com a retomada dos voos e também as empresas tentando aí buscar as perdas que ocorreram em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. E após prorrogar aí algumas dívidas, né, e também cancelar e prorrogar o IPO, a oferta inicial de ações em 2020 e 2021, o Madeiro, né, a rede de restaurantes, vai fazer uma emissão de CRA, né, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, para auxiliar na reestruturação de dívidas. Então, também um movimento interessante que pode movimentar o mercado, lembrando que o Madeiro pode voltar, né, com a expectativa aí de oferta pública de ações do IPO. É uma coisa que não foi cancelado totalmente, foi apenas prorrogado aí por conta dessas dívidas. E agora, com esse novo movimento para reestruturar as dívidas, podemos, quem sabe, aí, em 2022 ainda, ou nos próximos anos, ver aí o Madeiro voltando aí com a sua expectativa de oferta de capital na Bolsa Brasileira. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E dentro da temporada de balanços, que tem movimentado bastante, ontem tivemos aí divulgação de um bom resultado aí de Banco do Brasil e outras empresas, isso movimentando aí diversos setores. Hoje continuamos aí com a temporada de balanços, onde nós temos divulgação do resultado do quarto trimestre aí de Carrefour Brasil e PetroRio. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e no movimento que isso traz ao mercado. Agora já são 6h29 da manhã, nos empolgamos um pouco aqui com várias notícias, mas olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, temos nesse momento bolsas asiáticas fechadas, China fechada desde as 5h30 da manhã, a bolsa chinesa tentando recuperar as perdas aí da sexta-feira e do dia de ontem, e hoje fechou então com alta de 1,70% a 13.345 pontos. Ainda olhando para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que ontem fechou em queda, continua nesse movimento, né, tentando também recuperar. Hoje uma queda menos acentuada, mas caindo 0,79%. A bolsa Nikkei, que fechou às 3 horas da manhã, a 26.865 pontos. Demais mercados têm oscilado bastante desde as primeiras horas do dia. Num primeiro momento, aí, a expectativa de as bolsas europeias operarem aí com leve queda no dia de hoje, mas o cenário aí mudou durante as primeiras horas dos pregões aí na Europa, e nesse momento as bolsas operam em alta, tentando aí recuperar um pouco das quedas do dia de ontem e da sexta-feira, e também um pouco mais tranquilas com possíveis informações aí de alívio nas tensões entre Rússia e Ucrânia. Óbvio, o mercado é soberano e mudanças aí nesse cenário podem mudar também completamente essa perspectiva. Mas agora, 6h30 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 1,40%, o CAC na França sobe 1,25% e no Reino Unido a bolsa subindo 0,80%.
pré-market dos Estados Unidos tem Dow Jones subindo 1%, S&P 500 subindo 1,90% e Nasdaq subindo 1,80%, isso às 6h30 da manhã. E Bovespa tende aí a seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, com uma tendência de alta, mas lembrando, tivemos descolamentos por aqui durante a semana passada e o início dessa semana. Isso pode acontecer novamente, ou o cenário interno pode potencializar também esses resultados. Por isso, amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para entender um pouquinho tudo o que aconteceu no mercado hoje e trazer a perspectiva para o restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Tchau, tchau.